Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no workshop de programação de router CNC. Esse é o terceiro dia, o terceiro episódio. Hoje nós vamos fazer um projeto completo utilizando o Fusion 360. Eu vou mostrar para vocês aí um projeto muito bacana utilizando madeira maciça e plástico, tá? Então se liga no vídeo que vai ser bem legal, bem detalhado. Você vai se surpreender com o resultado final. Assiste até o fim que vale muito a pena, tá bom? Então vamos lá para o projeto com o software Fusion 360. A gente vai começar com o Fusion 360, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site do Fusion e fazer a instalação, tá? A gente tem que fazer um cadastro primeiro. Então vamos lá, você vai entrar aqui no Google e vai digitar Download Fusion 360. E você manda ele procurar aqui no Google. Esse link aqui vai ser o primeiro da Autodesk, tá? Então download do Fusion 360 para uso gratuito ou uso trial, tá? Então você vai clicar aqui, vai entrar no site da Autodesk, tá? Aqui nós temos três opções do Fusion, tá? A primeira opção é o Fusion 360 para quem vai utilizar ele de forma pessoal e para uso de hobby, tá? Ele vale por 1 ano, tá? Para uso não comercial. Você pode também baixar a versão Fusion 360 Trial, que ela é completa, mas daí ela só vale por 30 dias, tá? É só para você fazer o teste. E tem a versão Fusion 360 para uso educacional. Isso aqui é para quem é estudante, você pode baixar essa versão, só que daí na hora do cadastro você tem que informar qual é a escola que você estuda, qual o curso que você faz e tudo mais, tá? Também vale por 1 ano, tá? Então a gente vai entrar nesse daqui, pessoal, que é o Fusion 360 para uso pessoal ou hobby. Então você clica aqui, ele vai cair na página do Fusion 360 para uso pessoal. Aqui, ó, ele mostra para você, ó, que a gente vai entrar aqui na parte free, né? Mas se você fosse pegar o Fusion 360, o valor dele é $347 por ano, tá? Então, vamos aqui mais para baixo para vocês verem a diferença. A versão gratuita que a gente vai pegar, ela tem esses itens aqui disponível pra gente. Até o ano passado, a versão gratuita era completa, pessoal. Valia por 1 ano, mas era completa. Agora eles mudaram, tá? Eles restringiram um pouco a versão gratuita, mas mesmo assim, porque a gente vai fazer, a versão gratuita é completa porque a gente precisa, né? Para uma CNC de 3 eixos, ela é perfeita, tá? Dá para você usar a versão gratuita sem problema. A versão paga, ela tem algumas coisas a mais, por exemplo, ela tem... você pode gerar um G-Code para 4 e 5 eixos, você pode fazer o setup de probe, você pode colocar troca automática de ferramenta, então tem algumas coisas a mais, tá? O que a gente tem aqui são esses itens aqui, tá? Para CNC de 2 e 3 eixos, tá bom? E também dá para a gente gerar percurso para corte por jato de água, corte de laser, corte de plasma, então essa versão aqui já resolve tudo que a gente precisa. A gente consegue gerar arquivos STL para mandar para a impressora 3D, então essa versão gratuita já dá para a gente fazer tudo que a gente precisa, tá? Então você vai clicar aqui no Get Start e ele vai falar para você colocar o seu login da Autodesk. Se você não tem, se você é novo na Autodesk, você tem que criar uma conta, tá? Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou criar uma conta. Daí aqui você vai preencher nome, sobrenome, e-mail, confirma o e-mail e escolhe uma senha, tá? Muito importante você lembrar o e-mail que você colocou e a senha que você colocou, porque você precisa do e-mail e senha para entrar no Fusion 360, tá? Toda vez que você for entrar, você vai ter que se logar. Preenche tudo, clica aqui no concordo e criar conta. Pronto, depois que você preenche aquele formulário e clica em criar conta, olha só, ele cai nessa tela. Esta conta única fornece acesso a todos os produtos da Autodesk, então para todos os softwares que você quiser baixar depois da versão trial da Autodesk, você pode utilizar esse mesmo usuário e senha que você fez, tá? Marque essa caixa se você quiser receber comunicação de marketing, eu não vou marcar, não quero receber propaganda no e-mail, e clique em concluído. Ele vai redirecionar aqui, e agora você volta para a tela do Autodesk e você preenche essas informações para fazer o download aí do software, tá? Então eu vou preencher aqui meu nome, CEP, seu telefone e confirma o seu e-mail e depois clica aqui, ó, se você concorda com os termos de uso, tá? Pronto, agora ele cai na tela do download do Fusion 360 para uso pessoal. É só você clicar aqui em fazer download agora e ele vai começar a baixar aqui o instalador, são 119 megas, olha só, já baixou, mostrar na pasta. Ele baixou aqui, ó, Fusion 360 Client Downloader, tá? Agora você vai clicar 2 vezes nesse software e ele vai abrir a instalação do Fusion, tá? Então agora é só você ir acompanhando aqui.
Olha lá, 3%, 4%. Então agora essa telinha você acompanha até chegar no 100%. Pronto, pessoal, deu 100%. A janelinha fechou, vamos ver agora, ele vai abrir o Fusion 360, olha só, fez a instalação. Para entrar no software, você vai ter que colocar o e-mail e a senha, tá, pessoal? Que você criou lá na Autodesk, tá? Na hora que a gente fez o cadastro. Então aqui você põe o seu e-mail e avança. Depois que você avança, ele pede a senha. Agora, o que ele faz? Ele manda um e-mail para você para confirmar, tá? Então vamos abrir o e-mail. Chegou o e-mail aqui para confirmar. Então você vai clicar e confirmar o e-mail. Conta confirmada, concluído. Beleza, você está agora com a sua conta ativada. Vamos fechar aqui. Então olha só, pessoal, depois que você confirma o e-mail, você pode fechar todas as janelas e agora ele vai ter um ícone aqui, ó, Autodesk Fusion 360. Então vamos clicar aqui para abrir o Fusion. Agora o meu e-mail já está confirmado, então agora se eu colocar aqui para acessar, vai dar certo, tá? Então vamos lá. Agora eu vou colocar a senha. Aqui ele está falando para mim que agora proteger a minha conta, né? Para eu poder fazer uma conta, né? Uma verificação de 2 etapas, né? Utilizando o celular. Então eu vou colocar que depois eu vou fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui lembrar mais tarde. Eu vou pular essa parte. Você pode fazer essa parte da verificação por celular e tudo mais para deixar sua conta mais segura, tá? Mas eu pulei essa etapa para a gente já entrar no software de cara. Aqui ele tem a mensagem de boas-vindas, vamos dar um avançar. Aqui eu vou clicar aqui, ó, nesse retângulo amarelo aqui para criar o time. Eu vou colocar aqui, vou colocar meu nome. E criar. A primeira vez que você entra no Fusion, ele pede toda essa parte aí, depois as próximas vezes você já vai direto, tá? Então olha só que legal, tá carregando o software. Vou fechar essa janelinha, vou clicar aqui para ampliar. E olha só, esse é o Fusion 360, tá? Vou apagar essa mensagem azul aqui, ó, clicando no X, que está falando que essa versão está limitada, tal. Tem uma oferta de 30%, né, para você adquirir agora. Aqui ele está falando que a gente está usando a versão pessoal, se você quiser ler mais informações, vou clicar aqui para fechar. E tá aí, pessoal, esse aqui é o Fusion 360, tá? Então é isso, pessoal, Fusion 360 instalado com sucesso. Deu tudo certinho, mostrei para vocês como entrar no site, como criar o cadastro, como baixar o software, como instalar e como acessar ele pela primeira vez, né, fazendo todas as partes de confirmação e entrando no software. Bom, pessoal, vamos começar o nosso terceiro e último projeto aqui do workshop. Vai ser um quebra-cabeça com peças geométricas usando madeira maciça e plástico, tá? Vai ser bem legal. É um projeto bem detalhado que eu vou fazer aqui para vocês no Fusion 360. Vou até aplicar aparência de madeira e aparência de plástico e depois eu vou gerar uma imagem realista para vocês verem como é legal mexer com o Fusion 360, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Fusion é criar um sketch, né? Porque tudo que a gente desenha aqui é com base em um esboço, tá? Então a gente precisa criar um sketch. A gente vai usar aqui nessa parte de menu, a parte de design. Na parte de design é onde a gente vai desenhar os nossos produtos. No nosso caso vai ser um tabuleiro de madeira maciça e as peças em plástico com formas geométricas para serem encaixadas, tá? Então vamos lá, vamos criar um sketch clicando aqui, ó, criar sketch. Ele pede para a gente selecionar um plano onde a gente quer desenhar. Nós vamos pegar o plano X e Y, então aqui na base do chão, aqui, ó, clicou, ele já vai abrir o plano dentro da parte de sketch, com as ferramentas de desenho 2D e as ferramentas aqui de constraints, para a gente poder dar regras para os desenhos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos primeiro desenhar o tabuleiro. O tabuleiro ele vai ter um tamanho de 220 por 140, tá? Essa é a parte externa, 220 por 140. Eu vou pegar o retângulo, vou marcar aqui, ó, que é um retângulo com base no centro, vou pegar o centro aqui, vou puxar, ele já me pede a medida ali, onde está azulado, tá com 80, eu vou colocar a medida que é de 220, vou apertar o Tab, ele vai para outra medida, eu vou colocar 140 e vou dar um Enter. Então ele já colocou para mim aqui, ó, o formato, né, o retângulo 140 por 220 com as medidas, tá?
Então tá aí, pessoal, eu desenhei o retângulo com a medida correta. Vamos deixar o nosso tabuleiro com as bordas arredondadas. Eu vou mostrar de duas maneiras. Eu vou mostrar arredondando no desenho 2D, e depois quando a gente fizer a extrusão ela já vai vir arredondada, e eu vou mostrar depois como fazer o arredondamento já na peça extrusada, tá? Então vamos lá, vamos por partes, assim eu mostro duas técnicas para vocês diferentes. Então se a gente quiser somente arredondar aqui no desenho 2D, a gente pode pegar o fillet, vou clicar aqui, ele já identifica aquela quina, pergunta pra gente qual é o raio, eu vou colocar aqui 6 milímetros e vou dar um Enter. Então ele já fez ali ó, um arredondamento com raio de 6 milímetros, tá? No Fusion 360 é muito fácil de corrigir. Se você quiser fazer qualquer alteração, basta simplesmente clicar aqui, editar, trocar o valor e ele faz a correção, tá? Muito mais simples, tá? Por isso que é um software profissional mesmo para você desenhar grandes projetos, porque fica muito fácil de fazer alterações. Coisas que nós não conseguimos fazer no SketchUp, por exemplo, tá? Se a gente tivesse desenhado errado, não tem como medir, trocar um valor aqui, por exemplo, 140. Eu não posso clicar aqui e mudar para 160. No SketchUp não funciona assim, tá? Aqui a gente pode editar o sketch e fazer as correções necessárias sem nenhuma dificuldade, tá? Então eu vou pegar o fillet, vou selecionar aqui, vou colocar 6 milímetros, pegar o fillet e fazer aqui também. Está fazendo em todos os cantos, tá? Você pode ajustar aqui com a mão, ó, ou digitar o valor. Dava para ter selecionado os 4 ao mesmo tempo, tá? E ter feito um valor só para todos. Daí, ao invés de fazer um por um, poderia ter selecionado os 4 e ter aplicado um único valor, ele faria os 4 iguais. Então, depois que você faz o seu desenho em 2D, depois que ele está pronto, né? O desenho 2D aqui no caso, o nosso sketch, o nosso rascunho, você sai, finish sketch, e ele volta lá para sua área de trabalho, tá? Trazendo o sketch para você, que é o seu rabisco, né? Que é o seu esboço. Então agora vamos dar volume para esse desenho inicial. A madeira que eu vou usinar, ela tem mais ou menos 25 milímetros de altura. Então eu vou considerar aqui 25 milímetros. Então eu vou clicar na extrusão, né, no extrude, e vou puxar aqui ó, para cima e colocar o valor de 25 milímetros, tá bom? E aqui eu vou deixar a opção New Body, que ele vai criar um corpo novo, vou dar um OK. E ele desenhou pra gente, olha só, o nosso tabuleiro com o canto arredondadinho, porque a gente já tinha feito o esboço arredondado, então ele deu forma ao esboço, tá? Simples assim. Eu vou clicar aqui ó, na árvore que tem do lado, onde ele vai mostrando todos os corpos, todos os rascunhos, e eu vou dar um nome aqui para esse corpo 1, eu vou chamar de tabuleiro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um rebaixo nesse tabuleiro, tá? Porque as peças vão ser montadas aqui dentro. Então eu vou desenhar o formato do rebaixo e aplicar a extrusão. Então vamos lá, a gente tem que criar um sketch novamente. Eu vou clicar aqui para criar um sketch, eu vou selecionar agora a face do tabuleiro, tá? Eu vou clicar na face do tabuleiro e ele já vai trazer o tabuleiro para mim em vista de cima, para eu poder fazer o meu desenho, né? O meu esboço. Eu vou pegar aqui, ó, todo o contorno, vou apertar o Shift e vou pegar todo o contorno aqui do meu tabuleiro. Vou pegar a opção de Offset e vou puxar 9 milímetros, menos 9 porque eu quero para a parte de dentro. Na verdade eu vou colocar menos 8. Menos 8, porque eu vou desenhar depois as peças para que elas caibam aqui dentro, sobrando 1 milímetro de cada lado, tá? Então eu vou colocar aqui menos 8, vou dar um OK. E ele fez o nosso retângulo, vou dar um Finish. E ele traz o nosso tabuleiro com o desenho do sketch. Note que esse retângulo que está aqui não faz parte do desenho do tabuleiro. Ele é um sketch, ele é um esboço. Se eu desligar o esboço, ele some, tá?
Nós só temos o corpo do tabuleiro. Então aqui nós temos os esboços. Eu tenho o primeiro esboço, deixa eu esconder o corpo aqui, ó. Eu tenho o primeiro esboço que era o formato do tabuleiro. Agora eu tenho o segundo esboço que é a parte de dentro do tabuleiro, tá? Então é sempre assim, esboços, e a partir do esboço a gente vai dando forma. Então aqui temos os corpos, né? Eu vou voltar ao tabuleiro, vou voltar aqui o esboço número 2, e agora eu vou clicar aqui nesse esboço. Vou pegar a ferramenta de extrusão e agora eu vou fazer uma extrusão negativa para baixo. Então ele vai remover o material. Eu vou colocar para ele remover menos 7 milímetros. E ele vai fazer um cut, que é remover o material. Então eu vou dar um OK e olha só, ele removeu o material. Então ele fez um rebaixo para a gente. Agora eu vou fazer a segunda técnica que eu tinha falado para vocês, que é como fazer esses cantos arredondados quando a gente já tem uma extrusão. Lembra que quando a gente fez o formato do tabuleiro, nós fizemos o arredondado lá no sketch, no desenho 2D. E quando a gente fez a extrusão, a gente já criou um objeto arredondado. Aqui nós temos um objeto já extrudado, né, já com a extrusão feita, e ele tem as quinas retas. Então a gente vai aplicar um arredondado no objeto que já está pronto, né, que já tem volume. Então a gente vai clicar aqui, ó, em modificar e vamos pegar o fillet, ou esse ícone que está aqui em cima, tá? O fillet. E daí vamos clicar aqui, ó, nessa aresta e vamos pegar as 4, tá? Então eu vou dar uma girada aqui, ó, clicando no bloquinho ali, eu consigo girar o desenho. Vou clicar nessa daqui também. Vou clicar nessa. E vou clicar nessa daqui. Cliquei nas 4, né, os 4 estão selecionados. Agora a gente pode simplesmente arrastar aqui, ó, e fazer o arredondado. Quanto que eu vou fazer? Vou fazer com 3 milímetros, com 6 milímetros, né? Para ficar igual ao de fora. E dar um OK. Vou colocar a vista superior. Então olha só, fez o arredondado na parte interna também, tá? Bem legal, né? Esse aqui é o nosso tabuleiro. Para ficar mais legal ainda, pessoal, eu vou dar uma aparência de madeira para ele, para vocês verem depois, quando a gente gerar uma foto realista, vocês vão ver perfeitamente, tá? Então eu vou clicar aqui no tabuleiro, botão direito, e eu vou clicar aqui em aparência, tá? Ele vai abrir a janelinha de aparência, eu vou procurar aqui embaixo, madeira. Então aqui, ó, madeira sólida. Eu vou clicar aqui, ele vai me trazer vários tipos, pintadas, não sei, eu vou pegar aqui acabada e vamos colocar aqui, ó, vou pegar essa madeira aqui e vou puxar para cá. Tá vendo que ele não veio? Porque eu não tenho no meu computador baixado esse modelo. Eu vou clicar na setinha para ele fazer download. Ele fez o download, agora eu tenho esse modelo no meu computador, eu posso trazer para cá, para minha bibliotequinha e daqui jogar no meu objeto. E ele fica com aparência de madeira, tá? Olha que legal, pessoal. Existem vários tipos de madeiras lá, várias texturas. E aqui ele já fica legal. Quando a gente gerar uma foto realista, vai parecer de verdade uma fotografia, tá? Depois eu mostro para vocês. Então agora nós temos o nosso tabuleiro desenhado, tá? Vamos agora começar a desenhar as peças. Antes disso, pessoal, eu vou salvar para não perder o projeto. Eu vou clicar nesses quadradinhos aqui para ele abrir a lateral. Eu vou voltar aqui para minha área de projetos. Eu vou criar um novo projeto, vou chamar de workshop. E aqui dentro do workshop, né, eu vou salvar. Então eu vou clicar aqui para salvar. Eu vou escolher workshop e vou dar um nome de tabuleiro. E vou salvar. Então agora eu estou com o tabuleiro salvo, versão 0, né? Eu vou clicar aqui no workshop para vocês verem. Ele entra dentro da pasta workshop e marca aqui o meu tabuleiro que eu já salvei. Tudo que eu for salvando, ele vai criando versões aqui, tá? Sempre fica toda a estrutura que você está fazendo, ele vai salvando. Eu vou clicar aqui nos quadradinhos para ele fechar a janela. E agora sim a gente vai continuar com o desenho. Vamos agora começar a desenhar as peças, tá?
As peças vão ser figuras geométricas de plástico, né? O material vai ser plástico. Então vamos criar um sketch. Criar sketch. Eu vou selecionar essa parte de dentro aqui do material. Então ele já vai me carregar a vista de dentro aqui do tabuleiro, tá? Eu posso, para ficar mais fácil, eu posso esconder o tabuleiro. Ele, tá vendo? Fica só uma mancha ali, ó. Fica mais fácil aí para fazer o desenho, tá? E agora é o seguinte, pessoal, eu vou fazer o desenho das peças e vocês vão acompanhando aí e seguindo, tá? A gente tem aqui as ferramentas de 2D, dá para fazer de várias maneiras. Eu vou fazer a peça à mão livre e depois eu venho arrumando, colocando as cotas, tá? Então eu vou pegar a linha e vou pegar aqui, ó, nesse primeiro íconezinho aqui, e vou começar a fazer o meu desenho, tá? A gente vai fazer as peças da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui o formato dela. Fiz uma geometria em formato de T. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de dimensão e vou aplicar os tamanhos, tá? Aqui eu quero que tenha 60. Aqui eu quero que tenha 20. Aqui 20. Aqui 20 milímetros. 20 milímetros aqui. Aqui, pessoal, eu não quero que essa peça saia desse local, porque aqui é o local certinho onde ela vai ficar fixada no tabuleiro, tá? É o local dela no tabuleiro. Então, para isso, eu vou travar essa medida aqui com o cadeado. Eu vou pegar aqui uma regra, constraints são regras, eu vou pegar o cadeado e vou colocar aqui, ó, nessa peça. Tá vendo que ela ficou, nessa linha ficou verde agora. E vou pegar o cadeado e vou aplicar nessa daqui também. Tá? Então agora essas duas linhas estão travadas, tá? Travando a minha peça nessa posição. Então agora eu vou colocar as outras medidas, 40 milímetros aqui. Então a gente já tem a nossa primeira peça desenhada, com essas dimensões de 60 por 60, né? É um formato de T. Aí tem 20, 20, 20, 20 e aqui 40, tá? Vamos fazer aqui mais uma peça. Vou pegar aqui a linha. Vou grudar aqui e vou fazer até aqui, ó. 100 por 20. Aqui já ficou correto porque ele já pegou as medidas corretas, mas ó, se você quiser conferir, aqui tem 100 e aqui tem, deixa eu pegar a dimensão, e aqui tem 20, tá? Então essa é a segunda peça. Vou desenhar aqui uma terceira peça, ela vai vir aqui. Aqui, ó, pessoal, cada quadradinho desse, olha só, tá de 5 milímetros, tá vendo? Então fica fácil de fazer as medidas. Então ela tem 40 não, ela tem 20, mais 20 aqui, ó, por 40. Fechou ali, mais uma peça. Agora aqui a gente vai pegar e fazer mais uma aqui de 20 por 20. Beleza, tem mais uma peça aqui. Então a gente tem um T, tem uma barrinha, tem essa peça, tem esse mais aqui. Vamos fazer agora mais uma aqui embaixo agora. Vamos pegar a linha, ela vai ter esse formato aqui, pega do mais, ela vai abaixar 20 e vai ter mais 40 para cá. Baixa 20. Opa, aqui escapou, vamos pegar de novo a linha. Daqui até aqui 20 e vem até aqui. Beleza, aqui tem mais uma peça. Agora aqui em cima, ó, vamos pegar a linha, vamos fazer mais um desenho aqui, ó. Dessa ponta do T, vai ter mais 40.
desce 20, 20, desce 20, e beleza, formou mais uma peça aqui. Aqui na parte de baixo, a gente vai vir aqui, ó, pegar a linha desse carinha aqui, desse ponto, a gente vai vir 60, sobe 20, mais 20, desce 40 e beleza. Aqui a gente vai pegar mais uma peça em formato de L. Aqui foi demais. Vamos voltar aqui, apertar a linha. Aqui ela vai vir daqui até aqui, ó, 60. Ela vai subir até aqui, 60 também, e vai fechar aqui. Beleza, então a gente tem mais uma peça aqui, uma peça aqui. Vamos pegar aqui, ó, em cima do mais, subir 20 para a direita, mais 20, 40. Vamos subir 20, 20 para a direita. Vamos descer 40, 20 para o lado, 20 para baixo. Apertar o ESC. Então aqui, ó, temos mais uma peça, ó. Vamos fazer uma peça aqui agora. Sobe 20. Vira 20. Sobe mais 20. E fecha ali. Apertar o ESC para tirar a ferramenta e a gente pode selecionar, ó, mais uma peça. Vamos fazer agora essa peça aqui de cima. A gente vai continuar essa linha aqui até aqui, ó, 60. A gente vai descer 20. Apertar o ESC para tirar a ferramenta da linha. Então a gente fez mais uma peça aqui. E agora só sobrou essa peça aqui. Então eu vou pegar a linha 40 e até aqui embaixo 60. Apertar o ESC e mais uma peça aqui, tá? Ficou meio confuso para vocês esse monte de marcações aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, para esconder as dimensões e para esconder as constraints, que são essas marcações aqui, que são as regras de montagem, tá? Aqui a gente está falando que são desenhos perpendiculares, tá vendo? Então vamos esconder as constraints para ficar mais fácil para vocês verem. Então, ó, tem uma barra, um T, essa pecinha aqui, ó, esse M, um maisinho, tá vendo? São várias peças que a gente fez e só vai ter um jeito aí de montar esse quebra-cabeça, tá? Então a gente desenhou o sketch, tá? O 2D das peças. Então, com o desenho pronto, a gente vai dar um finish e ele volta para a área lá de trabalho. Eu vou liberar aqui o tabuleiro novamente. Visualizar o tabuleiro, né? Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar formato para as peças. Uma peça de cada vez, porque senão elas vão ficar todas grudadas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro selecionar esse carinha aqui, do sketch. Vou vir aqui em extrusão, né, no extrude. E vou colocar aqui 15 milímetros para cima, tá? 15 milímetros. E vou colocar novo objeto, new body, porque se eu deixar join, ele vai juntar essa peça com o tabuleiro. Pode ver que até que ela ficou de madeira, tá? A gente vai colocar que é um novo corpo, ela não faz parte do tabuleiro. É uma nova peça. Então eu vou colocar new body e vou dar um OK. Daí ele fez uma peça à parte do tabuleiro. Eu vou chamar aqui de peça 1. Certo? Peça 1. Vamos aplicar a aparência nela, clicando aqui na peça 1, botão direito, aparência. Eu vou pegar o material agora de plástico, tá? Então vou clicar aqui para fechar o madeira,
Vamos pegar aqui em plástico. Vou pegar ABS branco, tá? Não tem problema, é só para a peça ficar branca, para na hora que a gente for fazer uma foto realista, dar certo. Então eu vou pegar aqui, vou jogar aqui e vou jogar na minha peça e ela vai ficar branquinha, tá? Então agora ela tem a aparência de plástico branco. E aqui o tabuleiro tem a aparência de madeira acabada, tá? Beleza. Vamos agora aplicar um fillet na nossa peça. Então vou clicar aqui, ó, nos vértices, vou girar o tabuleiro, vou clicar aqui e aqui e vou aplicar 3 milímetros, tá? E dá um Enter. Então olha só, a nossa pecinha com o cantinho arredondado, tá? Beleza, agora a gente vai fazer o quê? Esse mesmo procedimento para todas as peças. Então vou fazer mais um para vocês verem. Vamos liberar aqui, ó, a visualização do sketch das peças. Vou selecionar esse item do sketch. Vou dar uma extrusão para cima de 15 milímetros. Vou falar que é um novo corpo para ele não juntar com o tabuleiro. New Body. E dar um OK. Então agora essa aqui é a peça 2. Peça 2. Vou apertar a letra A para ele abrir a janelinha de aparência. Vou pegar o plástico branco e vou jogar na peça 2. Certo? A gente pode esconder a peça 1 para ficar mais fácil a visualização. Clicar aqui no fillet. Então vou pegar o fillet nas linhas que estão em pé. Agora sim, vou dar 3 milímetros e dar um Enter. Então tá aí ó, a nossa pecinha com as quinas arredondadas, tá? Essa é a peça número 2, eu vou desligar o sketch aqui para vocês verem. Então olha só. Peça número 2, peça número 1. Então o que a gente vai fazer agora? Ó? Exibe o sketch para a gente poder pegar todos os formatos das peças. Clica no formato, extrusão, 15 milímetros e coloca aqui New Body. E dá um OK, tá? Vou fazer isso para todos primeiro. New Body, a última peça, extrusão, 15, New Body. Eu vou desligar o sketch agora para não dar confusão pra gente. E vamos lá, peça 1, peça 2, essa aqui vai ser a peça 3. Peça 4 e peça 12, tá? Vamos apertar a letra A para abrir a janelinha de aparências e eu vou aplicar então agora o plástico branco em todas as peças. Beleza? Vamos fechar aqui. O que falta agora? Arredondar todas elas para ficar igual a peça 1 e a peça 2, tá? Antes disso eu vou clicar aqui nos quadradinhos para abrir a lateral para mostrar para vocês. Olha só, a gente tinha salvo o tabuleiro, eu vou mandar salvar. Ele pede para colocar o nome, eu vou colocar tabuleiro de novo. Vou colocar tabuleiro e peças. E vou colocar para salvar. Ele vai criar agora o tabuleiro e peças. Vai ser a versão 2, tá? Então agora a gente tem a versão 2, olha só. Tá vendo? A gente tinha salvo a primeira versão, salvo a segunda versão. Ele vai mantendo um histórico pra gente. Caso você precise abrir o anterior, fica fácil, tá, pessoal? Então aqui a gente salvou, vamos esconder. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente esconde as peças para facilitar a nossa vida.
Peça 1 e 2 a gente já fez, então a gente marca 3, dá um zoom aqui, ó, pega o fillet, coloca o mouse, ó, que você consegue pegar por cima da peça, ó. São as arestas que estão na vertical, tá? Pega todas elas e digita 3 e dá um OK. Tá feito, esconde a peça, abre a outra. Pronto, pessoal, fiz todos os cantos arredondados de todas as peças, eu vou exibir aqui todas. Bom, pessoal, agora a gente já tem aqui então o nosso produto pronto, tá? Deixa eu fazer uma correção aqui, que eu fiz o tabuleiro com 25 milímetros de altura, certo? Só que a minha madeira, ela tem mais ou menos 25 milímetros e eu vou dar uma aparelhada nela, né? Eu vou fazer um faceamento nela para deixar bem retinho, tirar as imperfeições. Então, na verdade, eu não posso fazer esse tabuleiro com 25, eu vou fazer ele com menos, tá? E olha só que legal do Fusion 360, a gente pode fazer a correção sem perder nada que nós já fizemos. Olha que interessante, aqui embaixo a gente tem a linha do tempo, né? Com tudo que a gente foi fazendo, ó, as extrusões, os fillets. Eu simplesmente posso pegar essa agulha aqui, ó, e puxar de volta até lá no passado, né? Eu posso voltar no passado, lá na hora que eu fiz a extrusão do tabuleiro, tá vendo? Clico aqui na extrusão do tabuleiro e ele volta no que eu tinha feito. Então, ao invés de ter feito essa extrusão com 25, eu vou fazer ela com 21. E vou dar um OK. Então eu corrigi o tabuleiro, fiz a extrusão com 21. Agora que eu fiz a correção, eu posso voltar a agulha lá para o final do histórico, né? Ou seja, para o momento atual, onde a gente tem o produto pronto, tá? Então agora eu fiz a correção no tabuleiro, ele tem 21 milímetros de altura, a minha madeira tem mais ou menos 25, então vai dar pra gente aparelhar mais ou menos 2 milímetros em cima e depois eu vou inverter, fazer 2 milímetros embaixo e a gente vai ter ela bem certinha, tá? Então beleza. Agora, pessoal, a gente já tem o produto pronto, a gente pode fazer os percursos, né, de usinagem. Só que antes disso eu quero mostrar uma curiosidade para você. Imagina você fez um projeto em 3D e você quer mostrar para o seu cliente como vai ficar. Você pode fazer uma foto realista desse produto, tá? Ainda mais que nós aplicamos a madeira e o plástico. Então o Fusion ele já sabe qual é a aparência de madeira e qual é a aparência de plástico. Ele consegue gerar uma foto realista para a gente com base no nosso projeto, tá? Então para isso a gente vai vir aqui, ó, na aba de Design, vamos clicar e vamos para o Render. Vamos lá para o Render. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como todas essas peças aqui em cima são plásticos e não tem folga entre elas, então vai ficar uma coisa só, não vai dar muita definição. O que eu vou fazer? Eu vou exibir os bores aqui e vou esconder as peças e depois eu vou deixar uma ou outra, tá? Só para dar um aspecto legal. Então, ó, eu vou deixar... Tá, eu vou deixar essas 3 peças aqui. Vamos posicionar assim, ó. Vou chegar mais perto. Vou posicionar aqui, ó, desse jeito aqui, o tabuleiro de madeira com essas 3 peças. Agora a gente vai vir aqui no Setup. Eu vou escolher uma iluminação. Aqui tem vários padrões de iluminação. Eu vou pegar... Essa aqui fez uma sombra para cá. Tem vários padrões, tá? Isso aqui você pode baixar depois vários modelos. Essa aqui ficou muito iluminada a parte de cima. Vai ficar muito esbranquiçado. Vou deixar essa daqui. Grid Light. Vou dar um fechar. E agora é o seguinte, pessoal. A gente vai clicar aqui, ó, nesse ícone Canvas, né? Ele vai fazer o render no Canvas, ou seja, ele vai fazer o render aqui nessa mesma tela, tá? Existe também a opção de você gerar um render por aqui que ele vai abrir uma telinha à parte. Eu vou fazer o Canvas em Render, que é... Ele vai pegar essa imagem aqui do 3D que já está legal e ele vai começar a processar e aplicar a textura até ela ficar bem realista, tá? Só que eu não consigo filmar
né? Porque como ele consome muito processamento, eu não consigo gravar a tela enquanto ele faz isso, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo agora. Eu simplesmente vou clicar aqui, tá? Ó, nesse botão. Daí eu vou dar uma pausa, ele vai processar tudo. Quando ele acabar de processar, eu volto para vocês verem o resultado, tá bom? Olha aí, pessoal, chegou no final. Na verdade, ó, essa barrinha de quando a gente clica aqui para fazer o render em Canvas, ele começa a fazer essa barrinha aqui azul, ó, até chegar no nível excelente, tá? Chegou no nível excelente, ele para. Eu poderia continuar dando um play aqui, que ele ia levar esse realismo até um outro patamar, que seria aqui no final. E depois, se eu ainda quisesse melhor ainda e tivesse máquina para processar, ele poderia vir até aqui nessa parte de infinito, tá? Mas olha só, até a parte do excelente, olha a qualidade da imagem. Imagina você pegar agora, salvar isso daqui, você consegue fazer uma foto e você mostrar para o seu cliente e como vai ficar o seu produto, tá? É muito legal, né? Imagina se isso aqui fosse uma máquina completa, você não precisa montar a máquina, você consegue projetar e fazer uma foto realista de cada pedaço que você quiser, de cada ângulo diferente que você quiser. É bem legal isso, né, pessoal? E olha só a qualidade, dá pra você ver aqui, ó, a textura de madeira, dá pra ver que é um plástico, né? Fica muito, muito legal mesmo, tá bom? Então eu só queria mostrar isso como curiosidade, isso não interfere nada no nosso processo de fabricação. A gente vai voltar agora lá pro modo design e a gente vai dar sequência aí no tutorial. Então agora nós temos que fazer a usinagem dessa peça, tá? Então a gente vai ter vários G-codes, tá? Eu não vou mostrar todos eles porque vai ser repetitivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como gerar o G-code do tabuleiro e como gerar o G-code para uma peça. As outras peças vão ser exatamente iguais ao processo que eu fiz para a peça que eu mostrei, tá bom? Mas em detalhes eu faço da primeira e faço da última. Então vamos lá, a gente tem que sair do modo design e ir para o modo de manufatura. Então aqui no módulo de manufatura nós temos todas as ferramentas que nós precisamos para gerar os percursos. Então vamos lá, pessoal, a gente está na parte de manufatura, vamos começar então a gerar o G-code aí para fazer o tabuleiro, tá? Eu vou exibir aqui, ó, os nossos bodies, né? E eu vou comentar aqui, ó, comentar não, eu vou esconder todas as peças, eu vou deixar somente o tabuleiro, tá? Somente o tabuleiro para a gente estar utilizando aqui. E primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, na hora de gerar o percurso aqui no Fusion 360 é criar um setup, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, um setup, vamos criar um setup. Então a primeira coisa aqui no setup, a gente tem 3 abas que nós vamos programar, nós vamos pegar aqui na primeira do setup, vamos escolher uma máquina. Aqui no Fusion ele tem uma lista pra gente com vários equipamentos, tá? Então existem várias máquinas aqui, fresadoras, máquinas conhecidas, tá? Máquinas aí, mas dificilmente você vai ter uma máquina dessa, né? Então a gente vai utilizar aqui, ó, o Autodesk genérico 3 eixos. Então a gente vai usar uma fresadora de 3 eixos genérica, tá? Simplesmente eu vou selecionar e pronto, tá? Selecionei uma máquina de 3 eixos. A gente vai agora selecionar o tipo de operação. Existem vários tipos de operação, no nosso caso é a operação de milling, tá? Tipo de orientação, aqui é muito importante o seguinte, aqui no meu caso já tá certo, tá vendo as setinhas? O eixo X está nessa posição, o eixo Y nessa posição e o Z nessa posição. Então quer dizer que quando eu colocar na máquina para usinar, ele vai usinar desse jeito aqui, ó, olhando o tabuleiro nesse sentido, tá? Esquerda, direita, frente e a parte de trás. Então X e Y e o Z para cima. Mas se no seu desenho isso aqui não ficar dessa maneira, ou se você quiser mudar essa orientação, por exemplo, colocando a peça dessa maneira para que aqui seja o X e aqui seja o Y, você consegue mexer nas orientações, tá? Então como que você faz? Eu vou mostrar aqui, ó, que você pode escolher o tipo de orientação. Então ele fala para você, você quer selecionar o Z e o X, você quer selecionar o Z e o Y, você quer selecionar o X e o Y. Eu vou colocar aqui, ó, para selecionar o Z e o X. Daí ele fala para você, ó, selecione o eixo Z. Então você clica aqui no azulzinho e vem e pega o eixo Z. O eixo Z é na vertical, então eu vou pegar aqui, ó, na vertical.
Depois ele fala, selecione o eixo X. Eu vou clicar aqui e vou pegar o eixo X que é na horizontal. Se eu pegar aqui, ele vai inverter, ele vai colocar o X nesse sentido aqui, tá? Mas eu quero usinar a minha peça nesse sentido. Então eu vou deixar o X aqui, tá? Exatamente como já está hoje, porque já estava certo para mim. Mas eu estou mostrando que no seu caso, se tivesse diferente, você pode informar para o Fusion aonde é o X, aonde é o Z. E se por acaso ficasse de ponta cabeça, você tem a opção de flipar, tá vendo? Ó? Você pode flipar o Z, flipar o X. Com essa combinação, você consegue organizar isso daqui, colocando os eixos no sentido correto para a sua usinagem, tá? A gente vai usinar ela nessa posição aqui, ó. Olhando ela de frente para cá, ela vai ficar na horizontal assim, tá? Depois aqui ele pergunta aonde você quer a origem do ponto zero, tá? A origem do ponto zero. Ele fala se você quer em cima do modelo, se você quer selecionar um ponto, se você quer na caixa do modelo ou se você quer na caixa do estoque. Eu vou deixar aqui na caixa do estoque. Eu já vou falar para vocês o que é o estoque, tá? E aqui ele fala para a gente selecionar um ponto, eu vou deixar aqui no centro mesmo, tá? No centro do material. Você pode selecionar em outros pontos se você quiser. E aqui eu vou selecionar o nosso modelo, eu vou clicar aqui e vou pegar o nosso tabuleiro, tá? Então, configuração feita. Nessa primeira aba, você simplesmente vai falar aonde que é as coordenadas X e Y, né? E Z. Vai deixar certinho, vai informar onde vai ser o ponto zero, no meu caso vai ficar aqui no centro mesmo, e se você quer que o ponto zero seja em cima do estoque ou do modelo. Já vou explicar o que é estoque, que vocês vão entender. Estoque é muito importante que vocês prestem atenção, tá? No que significa estoque. E selecionamos o modelo. Vamos agora para a parte de estoque. Estoque, pessoal, vamos dizer assim, seria a sua matéria-prima, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o modo do estoque. Então, ó, fixado no tamanho da caixa, fixado relativo ao tamanho da caixa, fixado no tamanho de cilindro, tá? Então, aqui tem vários tipos de estoque, tá? A gente vai deixar aqui, ó, no relativo ao tamanho do box, tá? E agora a gente vai mexer no offset do estoque. Com isso aqui vocês vão entender bem o que é. Eu vou colocar aqui, ó, 10 milímetros. E olha o que acontece, pessoal. Tá vendo que a nossa tábua, nosso tabuleiro, ele tá ali dentro e tem um retângulo maior amarelado, tá? Esse retângulo maior é o estoque. O estoque é a nossa matéria-prima, é a minha prancha de madeira que eu vou colocar lá para ser usinada, tá? É a prancha bruta, tá? Então eu tenho uma prancha bruta e dentro dela eu vou usinar o meu tabuleiro, tá? Eu vou deixar então 10 milímetros, colocar a vista por cima, esses 10 milímetros aqui, ó, de offset, ele colocou 10 milímetros a mais do que o tabuleiro que eu vou usinar, tá? Então ele colocou um material com 10 milímetros a mais. E lembra que eu falei para vocês que eu tinha feito o tabuleiro com 25 e depois eu mudei ele para 21, porque a gente ia fazer um faceamento. Então eu vou deixar 2 milímetros para cima e 2 milímetros para baixo de estoque, tá? Então aqui, ó, estoque offset no topo, eu vou deixar 2 milímetros e o bottom eu vou deixar 2 milímetros também. Então, olha só, agora o nosso tabuleiro está inserido dentro da nossa prancha, do nosso estoque de material, tá? Então, olha só, tem 2 milímetros para cima, aqui, ó. O estoque começa, a madeira começa aqui, depois de 2 milímetros é que vai chegar no meu tabuleiro. E na parte de baixo também, o tabuleiro acaba antes dos 2 milímetros do material, tá? Muito importante você entender o que é estoque. Lembra que estoque é a placa total da matéria-prima que você vai usar, tá? Então é o estoque. E dentro do estoque eu vou ter o meu tabuleiro, tá? Existem casos que você não vai deixar o estoque sobrando. Por exemplo, um MDF que é certinho, 15 milímetros.
você não tem estoque para cima. Você pode colocar que o seu estoque, ou que você não tem estoque, ó, não adicionar estoque, daí ele fica exatamente o modelo do tabuleiro que você fez, tá? Não precisaria. Se essa minha prancha de madeira já estivesse aplanada, tivesse certinho os 21 milímetros, eu simplesmente falaria que não tem estoque. Então ficaria só o meu desenho do tabuleiro para ser usinado. Mas eu vou querer remover o material, então eu vou deixar aqui o estoque com essas proporções de 10 milímetros em volta e 2 milímetros em cima e 2 milímetros embaixo para poder dar o acabamento, tá? Feito isso, aqui você pode colocar um nome para o programa se você quiser, mas basicamente é informar aonde são os eixos X, Y e Z, aonde é o ponto zero, no caso aqui, no centro, e o estoque que você tem, se vai ter estoque, se não vai ter estoque, quais as medidas do material. Fez isso, você dá um OK, ele cria para você o setup do tabuleiro, tá? Então nós criamos o setup. Eu vou renomear aqui para depois não dar confusão. Eu vou chamar aqui de tabuleiro. Então, dentro de setup, eu tenho um setup para o tabuleiro. Agora, com o setup pronto, nós podemos aplicar as ferramentas, né, de percurso, tá? Então, imagina o seguinte, pessoal. Eu tenho, então, uma placa de madeira mais alta que o tabuleiro que eu tenho aqui para ser usinado. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, nós vamos fazer um faceamento em cima, né? Eu vou nivelar essa mesa durante 2 milímetros. Eu vou passar uma fresa no percurso todo do material durante 2 milímetros para deixar tudo lisinho, tudo retinho, tudo perfeitamente alinhado. Então a gente vai vir aqui na parte 2D e vamos fazer um face aqui, ó, um faceamento, tá? Então tem uma ferramenta que faz o faceamento. A gente vai clicar aqui, ele vai abrir as opções de face, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar uma ferramenta, tá? Eu vou vir aqui e vou pegar uma fresa de 6 milímetros. Vamos editar aqui. Ela tem 6 milímetros e aqui o comprimento dela, ela é de 30 milímetros, tá? Eu vou colocar aqui, porque senão depois na simulação vai dar problema. Essa parte aqui tem 40. Você tem que colocar os dados da sua fresa, tá, pessoal? Então, beleza. Ela tem uma área de corte de 30 e ela tem uma área, essa área aqui total para a fresa não esbarrar no material tem 40, tá? Eu vou salvar. Então eu vou usar uma fresa de 6 milímetros, tá? Eu vou selecionar então a fresa de 6 milímetros. Tipo de resfriamento, a minha máquina não tem resfriamento, então eu vou deixar desabilitado. Aqui agora são as velocidades da máquina, tá? Aqui você vai usar de acordo com a sua máquina. Como a gente vai cortar madeira maciça e é uma madeira que eu nunca cortei antes, então eu vou ser mais cauteloso, tá? Então aqui velocidade de spindle a gente não controla. Eu vou mexer aqui, ó, velocidade do spindle em rampa. Nada que seja do spindle a gente vai mexer, porque não controlo o spindle com o G-Code, nesse caso da máquina que eu vou utilizar. Corte de XY, né, o feed rate, corte de feed rate. Aqui eu vou colocar 500 milímetros por minuto, tá? A rampa aqui, pode deixar esse 166, o plunge, vou deixar 166 no plunge para ele descer mais devagarzinho, né? A parte do mergulho não ser tão agressiva, tá? Porque eu nunca cortei essa madeira, eu não sei o quanto que ela é dura, né? Então eu vou pegar leve aí para fazer esse teste. Então eu vou cortar 500 milímetros por minuto e o mergulho vai ser 166 milímetros por minuto, tá? Então configuramos a velocidade, agora a gente vai para a parte da geometria, tá? Então aqui, qual é a geometria? Aonde que eu quero fazer o faceamento? Ele já pega pra gente, ó, o estoque, tá? Então ele já pegou aqui, ele já fez o retângulo amarelo com base no estoque, porque ele sabe que é o faceamento, né? Aquela parte de cima ali, então ele pegou todo o estoque. Note que ele vai facear além do tabuleiro, tá? Ele vai facear a parte do tabuleiro, mas ele vai passar os 10 milímetros. Então, ele vai pegar o estoque todo, a parte de cima toda daquele estoque que nós definimos, que é 10 milímetros de cada lado, além do tabuleiro.
Então, feito isso, já está certinho, a gente vai para a parte das alturas, tá? Aqui é muito importante você entender, existem aqui 5 alturas diferentes, olha só. Cada cor ali é uma altura. A primeira altura, essa laranja, é de onde a máquina vai começar e depois aonde ela vai terminar, tá? Então, quando ela for começar o corte, ela vai partir dessa altura. Quando ela terminar a usinagem, ela vai subir para essa altura. Então, eu vou deixar 10 milímetros de altura. Vou colocar aqui assim de lado, ó. Ela vai subir para essa parte laranja aqui, ó. Ela vai começar do laranja, vai fazer toda a usinagem, depois que ela terminar, ela volta para essa parte laranja, que é a primeira altura aqui, tá? Segundo é o retract, tá? O quanto que ela vai subir para se movimentar em cima do material. Então, em cima do topo do estoque, eu quero que ela suba 5 milímetros. Então, é a área de segurança do Z, é em cima do estoque, não em cima do tabuleiro, que é o modelo. É em cima do estoque, que está 2 milímetros acima do tabuleiro. Então, em cima do estoque, vai ter um offset de 5 milímetros, tá? Depois existe uma outra altura, que é quando ela começa a colocar a velocidade de usinagem. Porque quando ela está se movimentando em cima do material, ela se movimenta numa velocidade rápida. Quando ela chegar nessa altura aqui definida, daí ela parte para a velocidade de usinagem, que é diferente da velocidade rápida de movimentação. Eu vou deixar os mesmos 5 milímetros do retract, tá? Depois ele tem qual é a altura do topo do material que vai ser usinado. A gente vai usinar o estoque. Então, eu coloquei aqui estoque top, certo? Topo do estoque, sem offset. Então, começa do topo do estoque. E quanto que vai ser a usinagem? Vai até aonde? Vai até o bottom, a altura do bottom. Qual que é a altura do bottom? É o topo do modelo. Então a gente quer usinar do topo do estoque até o topo do tabuleiro, que é o modelo. Então, do topo do estoque até o topo do modelo, tá? Então tá perfeito. Ele vai usinar 2 milímetros de altura, olha só. Ele vai começar no azul aqui, ó. Top 0, no azul claro, daí ele vai até o top do modelo, que está a menos 2 milímetros. Lembra que a gente definiu 2 milímetros, então ficou certinho. Depois aqui a gente tem opções de múltiplas passadas, eu vou colocar aqui múltiplas passadas de 1 milímetro, então, como são 2 milímetros de altura, ele vai passar 2 vezes, tá? Existem aqui algumas outras configurações, mas não quero deixar muito avançado, não dar muito detalhamento, porque senão pode confundir vocês, porque é muita informação, o Fusion é muito completo, tá? Então eu vou no básico para vocês pegarem o entendimento e depois vocês podem se aprofundar, tá? Então o mais importante aqui é marcar múltiplos passos e aqui múltiplos passos de 1 milímetro, tá? Então feito isso, aqui não precisamos mexer em mais nada, é só dar um OK e ele vai criar o percurso pra gente. Olha lá, ele fez aqui, ó. Ah, tem uma coisa importante que eu não passei aqui, vamos voltar lá para editar. Vamos editar. Tem uma coisa importante aqui, pessoal. O step over, tá? É muito importante o step over. A fresa, ela tem 6 milímetros, tá? Temos que mexer aqui, ó, nessa aba onde nós falamos aqui, ó, múltiplas passadas de 1 milímetro. Na parte de cima aqui, nós temos que mexer no step over, tá? Eu quero que a fresa passe, se desloque um pouquinho para o lado para passar de novo. Quanto que eu quero que ela se desloque? Quanto menor o número aqui, melhor o acabamento, só que fica pior a velocidade, tá? Ó, o próprio Fusion, ele sugere pra gente que a gente utilize, ó, se você estiver utilizando uma fresa flat, você utilizar 95% do diâmetro dela. Se você estiver utilizando uma bull nose, você utiliza 95%. E se você estiver utilizando uma bow nose, você utiliza 5%, tá? No nosso caso é uma fresa reta, flat, ele fala para colocar 95%, como a fresa tem 6 milímetros, ele sugeriu aqui 5.7, tá? Eu acho que vai ficar um pouquinho marcado, mas vamos colocar aqui 5 milímetros.
e dar um calcular. Então o que ele vai fazer? Olha só, ele vai passar a fresa. Quando chegar aqui, ele vai se deslocar 5 milímetros e passar de novo. 5 milímetros e passa de novo, tá? Vamos simular aqui, ó. Vamos simular. Eu vou dar um play aqui para vocês verem, ó. Ele vai passar em zigue-zague. E cada vez que ele se desloca para o lado, são 5 milímetros que nós definimos. E ele vai fazer aí todo o faceamento da madeira, tá? Do nosso estoque, né? Eu vou aumentar a velocidade aqui um pouquinho. Fez uma vez, fez a segunda, porque a gente quer fazer 2 milímetros de altura. Talvez desse para fazer de uma vez só, mas como eu falei para vocês, eu não usinei essa madeira nenhuma vez ainda. Eu não sei o quanto que ela é dura, então vamos fazer devagar, vamos fazer 1 milímetro por vez. E só para testar, tá? Então aqui, beleza, esse é o primeiro percurso, que é o faceamento, tá ok, a gente pode fechar aqui. Então nós já temos, dentro do setup do tabuleiro, nós já temos o faceamento, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente quer fazer esse rebaixo aqui, né? A gente quer fazer esse rebaixo. Então a gente tem a opção de vir aqui e podemos fazer o Pocket ou o Adaptive Clean, né? Eu acho que o Pocket vai ser melhor. Então vamos pegar aqui o 2D Pocket. Ele fala para a gente selecionar a fresa. Eu vou deixar a fresa de 6 milímetros também. Vou fazer tudo com uma fresa de 6 milímetros, tá? Então ela já veio com as mesmas configurações de velocidade, eu não vou mexer nisso. Aonde a gente vai fazer o Pocket? Então, selecionar o contorno. Eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui. Ele já marca pra gente. Vamos agora pegar aqui as alturas. Então eu vou deixar aqui a altura, aquela altura laranja, que é de início e fim. Eu vou deixar os 10 milímetros. O Retract. Agora nós não temos mais o estoque, né? O estoque foi faceado, então a gente pode colocar que o Retract agora é em cima do Model Top, né? Então 5 milímetros acima do modelo. Aqui também vamos deixar 5 milímetros. Velocidade de usinagem também em cima do Model Top 5 milímetros. A altura da usinagem, aonde ele vai começar a usinagem? Ele vai começar a usinagem no topo do modelo, tá? No topo do modelo. E ele vai até aonde? Então eu vou selecionar o contorno até onde eu quero que ele vá. E eu vou pegar aqui, ó, até onde que eu quero que ele faça a usinagem. Eu vou clicar em Select e vou pegar aqui, ó. Quero que ele vá até na parte de baixo, né? Até aquela face. Então ele vai fazer uma usinagem ali de 9 milímetros de profundidade, tá? Então, olha só, ele vai fazer da linha azul claro até a linha azul escuro, tá? Então, essas são as alturas. Depois aqui a gente vai colocar... Aqui ele pergunta se você quer deixar sobra de material na hora que estiver fazendo. Eu não vou deixar sobra nenhuma, eu vou fazer direto. E vou colocar múltiplos passes de 1 milímetro também, tá? Step over aqui tá 5.7. Vamos deixar 5 milímetros. E vamos dar um OK para ele colocar o percurso. Olha só, eu vou simular aqui para vocês verem. Ele vai abrindo do centro. E ele vai abrindo ali o rasgo do nosso tabuleiro. Dá para fazer isso de outras maneiras, tá, pessoal? Dá para fazer de várias maneiras. Eu estou somente escolhendo uma delas para vocês verem. Então aqui a gente fez, então, o faceamento e fizemos o rebaixo do material. Então beleza, tá ok. Agora o que a gente vai fazer? Nós precisamos cortar a nossa peça, né? Vamos cortar a nossa peça. Então a gente vai abrir aqui as opções 2D e vamos pegar o 2D contorno. 2D contorno, vamos deixar a ferramenta de 6 milímetros, ela já vem configurada as velocidades. Vamos pegar aqui também a geometria, né? Ó, selecionar o contorno, eu vou pegar aqui a parte de baixo, selecionei o contorno da minha peça e vamos lá para as alturas, né? A altura, vou deixar 10 milímetros. O
o retract aqui, topo do modelo, a altura que eu quero que comece a cortar do topo do modelo também, e eu quero que corte até onde? Lembra que o material tem 2 milímetros para baixo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o stock bottom, né? Então ela vai até o fundo do estoque, só que para garantir que vai cortar, eu vou colocar aqui também menos 0,5. Então ele vai, além de chegar no fundo do estoque, ele vai mais 0,5 para baixo, tá? Deixa eu voltar aqui que eu acabei fechando. Eu vou editar, porque a gente não foi nas outras partes aqui ainda, né? Temos que falar aqui, ó, múltiplas passadas de 1 milímetro. E aqui, pessoal, olha só, vamos colocar uns tabs também, tá? Os tabs vou colocar aqui eles com 10 milímetros. E a distância entre eles, eu vou diminuir aqui. Opa, eu vou aumentar a distância porque tem muito tab, não precisa de tantos. Vamos aumentar aqui para 70. Então na lateral maior ficou 2 tabs e na lateral menor um tabzinho, tá? Acho que é suficiente. Então vamos dar uma geral aqui. Velocidade está ok. A gente colocou tab, 10 milímetros. A altura do tab eu vou colocar aqui 2 milímetros. As alturas estão certas. A gente vai varar o material até o fundo do estoque menos 0,5. Colocamos múltiplas passadas de 1 milímetro. Beleza, ok. Ele vai gerar o percurso para a gente. Vamos simular. Ele vai fazer o corte. E olha lá, ele não cortou os tabzinhos, tá vendo? Olhar pela parte de baixo, ó. O material ficou fixo lá, tá vendo? Legal, né? Então nós já temos, então, como facear, como fazer a cavidade e como recortar o nosso tabuleiro. Legal, né, pessoal? Então, o tabuleiro tá feito, a gente já tem aí tudo que a gente precisa. É só salvar o G-Code, depois eu vou mostrar para vocês, porque agora a gente vai fazer as peças. Então a gente vai ter que... Eu vou esconder aqui, ó, o setup do tabuleiro. Vamos voltar aqui para os bores. Eu vou esconder o tabuleiro e vou habilitar a peça número 1, tá? Então agora a gente vai ter que fazer um setup para a peça número 1. E depois, como é uma peça simples, nós não vamos ter estoque. Eu vou utilizar um PAD de 15 milímetros, não vai ter estoque. E a gente vai somente fazer o contorno da peça, a gente só vai cortar a peça, tá? Então vamos lá, presta bastante atenção em como vai ser essa peça, porque as outras todas você vai ter que fazer igual. Então, vamos criar um setup. E olha só, deixa eu esconder aqui. Então aqui, pessoal, olha só. Antes da gente... Você está vendo que apareceu aqui o estoque do tabuleiro, né? A gente vai vir aqui no estoque. Vamos colocar aqui, ó, que vai ser relativo ao tamanho da caixa e que nós não vamos colocar estoque, tá? Então vai ficar somente a peça em si, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vai ficar somente a peça em si. Vamos voltar aqui para o primeiro. Vamos colocar aqui as coordenadas. Já está correto, ó. Então o X, a gente vai imprimir ela de comprido. X, Y e o Z. Eu vou colocar agora o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, box. Vou selecionar o ponto 0 aqui, ó. Então vai ser no comecinho. Então X é o vermelho, Y é o verde, tá? Quando a gente coloca aqui, ó, Model Box Point, ele coloca os pontinhos no modelo. Então você pode clicar em qualquer um desses pontinhos brancos para ser o ponto 0, tá? Então eu escolhi esse cantinho aqui para ser o ponto 0. Então eixo XY está correto. Vamos aqui. Nós não queremos estoque, então não precisa de mais nada, é só dar um OK. A gente tem o setup da peça, tá? Setup da peça 1.
Agora, simplesmente, o que temos que fazer? Um contorno, né? Um contorno 2D, ferramenta de 6mm, já está configurado com as mesmas velocidades que ele mantém na memória. A gente vai colocar aqui, selecionar o contorno, vou pegar a parte de baixo, vou já aplicar os tabzinhos. Um tab de cada lado é suficiente. Se você achar que não é, você diminui a distância, então vai caber mais tabs. Olha só, vou colocar aqui 40, vai caber 2. Vamos deixar 40. A altura do tab vou deixar aqui de 2mm. As alturas que a gente vai utilizar para cortar, vamos deixar aqui o retract. Primeiro retract de 10, depois 5 e 5. Aqui está stock top, mas pode ser model top, né? Na verdade não tem estoque aqui. A altura que vai começar o corte vai ser em cima do model top, e vai cortar até o model bottom. Só que eu vou querer garantir que vai cortar, então eu vou colocar menos 0.5, para ir um pouquinho abaixo. Vamos cortar agora em múltiplas passadas de 4mm, tá? Agora eu vou cortar plástico, dá para cortar tranquilamente de 4mm por vez, sem problema nenhum. E vamos dar um OK. Calculou já o percurso, vamos simular. Foi muito rápido, deixa eu fazer mais devagar para vocês verem. E olha só, ele vai fazer o corte das quininhas ali do material, ó, arredondando, ó. E vai pular aqui os tabzinhos, tá? Você não vai ver os tabs aqui porque não tem estoque, não tem material para fora para você ver o tab fixado. Mas na hora de cortar o material ele vai pular essas partes, então vai ficar certinho, tá? Então, tá aí o contorno para a peça 1. Você tem que fazer exatamente isso para todas as peças, tá? Cria o setup para ela, posiciona o ponto 0 em cima da peça e aplica o contorno 2D e gera o G-Code, tá? Então, eu vou fazer agora para todas as peças e já mostro para vocês. Bom, pessoal, eu tinha mostrado então a peça 1 e agora eu dei uma pausa no vídeo, fiz até a peça 10 e agora eu vou fazer a 11 e a 12 para vocês verem. Então eu liguei aqui a peça 11, vamos criar um setup e ele sempre mantém o estoque da peça anterior. Clica aqui no estoque, clica aqui, ó, Relative Size Box, coloca não quero estoque, volta para a primeira parte, seleciona aqui aonde vai ser o ponto 0, eu estou colocando sempre na quina, sempre tem que ficar assim, ó, X para a direita, Y para trás e a peça do lado de cá, né? Se tiver de outra posição, você vai orientar aqui, ó, como eu já tinha mostrado, seleciona aqui o eixo para orientar Z e X, escolhe aonde que está o Z, aonde que está o X, para ele fazer essa orientação, tá? Então aqui está certinho. E só dá um OK, ele faz então o setup da peça 11. Agora com o setup da peça 11 a gente vem e faz um 2D contorno, tá? Ele já vem carregado aqui as velocidades que a gente vai manter, fresa de 6mm. Vamos selecionar a geometria, pegar aqui na parte de baixo, já vou aplicar os tabs. E olha só, eu tinha colocado para vocês verem aquela hora, ele aplicar os tabs automaticamente. Tá vendo? Essa peça aqui, ela é pequena. Então, não apareceu nenhum tab. Por quê? Ele está falando para os tabs terem distância de 48mm. E não tem 48mm em nenhum lugar aqui, então não cabe nenhum tab. A gente pode diminuir, por exemplo, para 28. Então, aonde tem mais de 28mm, ele coloca o tab, tá vendo? Ele pôs ali. Mas, se acaso você não consiga colocar em nenhum lugar por causa da distância, você pode tirar de distância e colocar por pontos. E daí você é que escolhe aonde você quer. Então eu vou clicar aqui e ele põe aonde você clica, tá? Vamos virar e vou clicar aqui, ó. Então ele põe o tab aonde você quiser, tá? Então mais uma opção. Depois a gente vem aqui para as alturas, vamos deixar aqui com 10 mesmo, aqui com 5, aqui com 5. E as alturas de usinagem começa no topo do modelo e termina no bottom do modelo. Só que a gente coloca aqui menos
0,5 milímetros para ter certeza aí que vai até o fundo, tá? E aqui a gente vem para múltiplas passadas de 4 milímetros e dá um OK e gera o percurso para a gente. Vamos colocar aqui para simular rapidinho. Ele vai dar 4 voltas e fazer o corte. Olha só, aqui como tem excesso de material, dá para ver o tabzinho que não cortou. Aqui também tem outro tab, mas como não tem material do lado, ele não mostra pra gente aqui graficamente, mas na hora da usinagem vai dar certo, tá? Então agora só falta a peça número 12, vamos ligar a peça número 12. Vamos criar um novo setup. Vamos pegar aqui, ó, o estoque relativo ao box, sem estoque. Pegar o ponto 0 nesse íconezinho aqui do canto esquerdo. Beleza, X para a direita, Y para trás. Aqui tá tudo certo, dá um OK. E vamos aplicar o 2D contorno. Já vem carregado as mesmas velocidades, porque é a mesma fresa, tudo igual. E vamos colocar aqui então a geometria nessa parte de baixo. Vamos selecionar o tab. Ele já aplicou um tab só, tá vendo? Ó, só coube um tab com 48. Eu vou mudar aqui para 28. Ele já vai ter colocado mais tabzinhos lá, ó. Então 3 já é suficiente. As alturas, vamos deixar aqui aquelas 3 primeiras iguais. E aqui a gente vai mudar para topo do modelo, base do modelo, menos 0,5 milímetros. E múltiplas passadas de 4 milímetros. OK, e ele vai calcular, vamos simular aqui também. 4 passadinhas, ele corta aí pra gente a nossa peça, tá? Beleza, essa aqui é a peça 12. Então nós criamos então 12 setups para cada uma das peças, né? Mais o tabuleiro. Então foram 13 setups e os G-codes para cada um dos setups, tá? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente tem que salvar os percursos, né? Então vamos lá, eu vou esconder aqui, ó, todos os setups. Vamos vir aqui para o tabuleiro. Vamos exibir. O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, nesse NC Program. E eu vou escolher o meu processador, tá? Eu vou utilizar aqui o GRBL, tá, pessoal? Mas existem inúmeros, tá? Pós-processadores aqui. Mac 3, Linux, NC. Você vai selecionar o da sua máquina. No caso aqui o meu é o GRBL, tá bom? Então aqui, pessoal, é só você selecionar, então. Vamos pegar aqui o faceamento. Vou clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, de Post-Process. Ele abre aqui, você configura, no caso aqui já está o GRBL. Você pode colocar o nome, eu vou chamar aqui de Tabuleiro Face. Escolhe um local para salvar. Eu vou escolher aqui Workshop. Vou escolher aqui o diretório do puzzle. Pasta selecionada. E a gente vai clicar aqui em Post. Salvar. Então ele gerou o nosso arquivo G-Code tabuleiro face.nc. Vamos lá, vamos repetir. Vamos pegar agora o Pocket. Vamos clicar aqui para gerar. Já está lá no diretório correto, ele mantém, né? Aqui eu vou deixar, não vou mudar o nome aqui, eu mudo depois. Clicar no Post. Mudo aqui, ó, tabuleiro. Vou clicar aqui no tabuleiro e vou chamar de Pocket. Salvar. Vou pegar agora aqui o contorno. Se você quiser colocar o nome aqui também pode ser. Ou pode mudar depois, como vocês viram, né? Tabuleiro. Tabuleiro contorno. Ele já traz aqui tabuleiro contorno. Salvar. Então, olha só. Os G-codes pro tabuleiro já estão salvos. Agora é só fazer isso para cada uma das peças. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Peça número 1.
Vou colocar aqui P01. E vai fazendo isso para todos, tá? P02. E agora o último. Peça número 12. Voltar para o modo design. E tá aí, pessoal. A gente já fez aqui, ó. Peça 1, peça 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tabuleiro contorno, tabuleiro face e tabuleiro pocket, tá? No caso aqui a gente tem que fazer o tabuleiro face primeiro, o tabuleiro pocket e depois, por último, o tabuleiro contorno. Então tá aí todos os G-codes, eu vou copiar no pendrive, levar para a máquina e a gente vai fazer o processo de usinagem. Olha só, pessoal, fixei aqui então minha prancha de madeira. Trouxe a máquina com uma fresa de 6 mm, com 30 mm de altura de corte, porque a madeira tem quase 25. Setei aqui no meio do material, porque a gente colocou o ponto zero no meio da nossa peça, né? O nosso tabuleiro, o ponto zero está no meio, então eu coloco a máquina no meio aqui do material, para ele poder usinar o tabuleiro nessa parte aqui central, tá? O que eu vou fazer agora? Vou zerar o Z, X e Y nesse ponto, vou carregar o arquivo do faceamento primeiro, para ele fazer 2 milímetros de faceamento, para deixar essa madeira nivelada e sem essas marcas. Depois que acabar, eu vou fazer o G-code do pocket, né, que vai fazer o furo, né, o rebaixo, e depois eu vou fazer vou rodar o G-code do contorno, né, para cortar o tabuleiro, tá bom? Então é isso que vocês vão ver, eu vou deixar acelerado, tá? Porque vai demorar um pouco. E depois a gente vai usinar as peças, tá? Eu vou usinar o tabuleiro aqui na Rev 3 e as pecinhas eu vou usinar na Rev 2, tá bom? Que vão ser peças de plástico, mas se você quiser não fazer de plástico, quiser fazer de madeira, você pode fazer de madeira também, sem problema, né? Então vamos lá, vamos fazer a usinagem. Bom, pessoal, então o primeiro G-code, olha só, fez aqui o faceamento perfeitamente, ficou lisinho, tá? Perfeito, tirou os 2 milímetros que a gente queria. E o que eu reparei? Ele tirou muito fácil, tá? Essa madeira aqui foi muito fácil de usinar, não teve nenhum problema. Então eu fui lá no computador e editei o próximo percurso, que é o pocket, né? Que é onde a gente vai fazer o rebaixo. Eu tinha feito com passadas de 1 milímetro, então eu alterei para passadas de 4 milímetros, tá? E alterei também o recorte por fora, que também estava com passada de 1 milímetro, eu mudei para passadas de 4 milímetros, para ser mais rápido, porque passadas de 1 milímetro foi muito suave, muito fácil, cortou a madeira sem nenhum problema. Então eu acho que dá para cortar 4 milímetros por vez. Eu alterei o G-code, então agora eu vou carregar o pocket, mas você vai ver que ele vai comer 4 milímetros por vez, tá? E depois a gente vai rodar o recorte e também vai ser 4 milímetros por vez. Então vamos lá.
Olha aí que legal, pessoal. Nosso tabuleiro pronto, usinado, perfeito. Fez o desbaste, depois fez o pocket, depois fez o corte, deixou os tabzinhos, então olha só, ele não se soltou. Então agora eu vou soltar o material e a gente vai remover ali, né, serrar os tabzinhos para a gente poder pegar o nosso tabuleiro. Olha que legal, pessoal, o tabzinho. Acabou que quase o tab tinha que ter sido um pouquinho maior, né? Ficou bem fraquinho ali, a minha mesa está um pouquinho desnivelada também, mas olha só a qualidade. Ficou lisinho. Perfeito, tá? O que você pode fazer agora, tá? Você pode virar ela desse lado, prender ela na mesa com alguma outra madeira que seja menor em volta para travar ela, zerar aqui no centro e fazer o faceamento nessa parte, tá? Para tirar toda essa parte irregular da madeira, né? E deixá-la lisinha igual aqui. Ou se você quiser simplesmente só lixar, tá? Também já dá, não precisa tirar os 2 milímetros, tá? Mas se quiser, você pode usar o mesmo G-code do faceamento, você pode inverter, trava aqui, zera a máquina no centro e faz o faceamento nessa parte, que vai deixar lisinho a parte de baixo também, tá? Então agora eu vou usinar as peças e vou mostrar para vocês. Então olha só, eu já usinei as pecinhas, já dei uma lixadinha em cada uma delas, deixei já certinho, então agora eu vou montar elas aqui para vocês verem que dá certinho, né? E ficou muito legal. Olha isso aqui, pessoal. Olha que legal que ficou isso. As peças encaixam certinho no nosso tabuleiro, olha só. Muito, muito legal, tá? Então tá aí, mais um projeto. Então é isso, pessoal, vocês viram aí, o resultado foi impressionante, tá? Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado que nós conseguimos aí com o nosso tabuleiro, com as pecinhas de plástico. Eu achei que ficou muito bacana mesmo, melhor do que eu estava imaginando, tá? Então é isso, pessoal, esse foi o terceiro projeto completo aí do nosso workshop de programação de router CNC. No próximo vídeo eu vou passar para vocês aí algumas dicas e vou passar para vocês um presente aí bem legal, tá? Então se liga no próximo vídeo.